Um bom dia, nós somos do canal da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias aqui estamos com uma palavra de Deus. Aquele que vos fala é o pastor Daniel Deusdete. Meus queridos, apanhem sua Bíblia agora e vamos fazer uma leitura prévia do capítulo 26, que é o capítulo que iremos estudar no dia de hoje. E nós veremos nele bênçãos e maldições, um tema muito interessante. Entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br para você obter a parte escrita dessa narrativa que vai nos ajudar e vai enriquecer nosso aprendizado. Também não se esqueça de assinar o nosso canal do YouTube. O penúltimo capítulo de Levítico, que é o capítulo 26, amanhã estaremos aqui com o capítulo 27, o último, encerra o livro de Levítico. O último capítulo de Levítico trata das bênçãos e das maldições. Bênçãos pela obediência, em decorrência da fé, em aceitação ao conhecimento do Senhor. E maldição pela desobediência, decorrentes da rejeição ao conhecimento do Senhor. Então a bênção é uma decorrência da fé em aceitação do conhecimento do Senhor. Já estamos também chegando ao fim do tema, do quarto tema em Levítico, que é a prática da santidade, que ocupou todos os capítulos de 17 até 27. Esse penúltimo capítulo, 26, pode ser dividido dos versos 1 a 2, uma pequena admoestação contra a idolatria. Dos versos 3 a 13, as bênçãos decorrentes da obediência, que nós também veremos em Deuteronômio 7, 12 a 24, 28, de 1 a 14. E os castigos decorrentes da desobediência, que vai dos versos 14 a 46. Texto paralelo, Deuteronômio 28, de 15 a 68. A idolatria não é somente expressa em imagens de escultura, que simbolicamente representam a divindade em substituição, mas é toda forma de símbolos dentro do nosso coração, que façam o mesmo papel de substituírem o Senhor em nossas vidas e corações. Tem gente que imagina que idolatria é só você pegar uma imagem ou um ídolo construído de gesso, não importa de que material, de ferro, de latas de ouro, seja lá o que for. Tem gente que imagina que idolatria é somente isso, mas a idolatria verdadeira é aquela que está dentro do seu coração. Tudo aquilo que substitui Deus, o Senhor, isso vem a ser uma idolatria. A lei é clara e o primeiro mandamento deixa isso mais claro ainda, que não é para termos outros deuses diante do Senhor. Por isso que devemos amá-lo acima de todas as coisas, inclusive acima daquelas que para nós são as mais importantes das nossas vidas, como nossos cônjuges, nossos filhos, pais, família, trabalho. Deus está acima de tudo isso. A idolatria é tudo o que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. E pode assim ser qualquer coisa, porque você quer saber o que você mais valoriza, é somente reparar no que você mais faz, querido. Valorizamos o que fazemos e fazemos o que valorizamos. Repare. Para falar das bênçãos, Moisés usou 10 versículos. E para advertir o povo das maldições, usou não menos que 33 versículos. Triplo. Não há como falar da desobediência sem irmos aprender com Paulo no livro de Romanos. Ora, para princípio de conversa, somente poderemos rejeitar algo que possuímos, pois seria impossível, isto é óbvio, rejeitarmos algo que não possuímos. Não é correto? Você só rejeita aquilo que você tem. Senão, você não vai rejeitar. Então, todo homem tem conhecimento de Deus. Essa é uma primeira afirmativa muito forte. Todo homem, inclusive aquele que diz que Deus não existe. Todo homem tem conhecimento de Deus.
Não importa quem ou qual a sua crença, cultura, estado civil, estado social, a verdade básica que sustenta essa meditação é a palavra de Deus, que diz que todo homem tem conhecimento de Deus. Calvino, em suas Institutas, e muitos outros teólogos sustentam essa afirmativa. Nem o ateu mais honesto em suas crenças escapa do conhecimento de Deus. É do céu, diz a palavra de Deus, que se manifestou a ira de Deus. A ira de Deus tem um endereço certo sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça dos homens. Só que a ira de Deus não é vingativa, não é maligna, não é punitiva no sentido de ser discriminatória. A ira de Deus é santa. Ela é comparada igual ao seu amor. Sua ira é perfeita. De quais homens? De todos? Não. Não é. A ira de Deus tem o endereço certo. Sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça dos homens. Mas de quais homens? De todos? Não, dos que detêm a verdade e a injustiça. O que é, meu querido, deter a verdade? É uma tentativa inteligente e orquestrada de ocultar, de mascarar, de eliminar a verdade. Na tentativa de querer justificar-se, a indagação vai para o fundo filosófico. O que é a verdade? Quando perguntamos o que é a verdade, na verdade estamos querendo nos justificar perante aquele que é a verdade. Mas não no sentido de anulá-lo, pois é impossível, mas no sentido de ignorá-lo. E isso para podermos ficar à vontade, para usarmos do que ele nos deu, sem ter que dar contas de nada. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que todos os que buscam a verdade, na verdade, encontrarão a verdade. Se não encontrarem, nunca a buscaram em verdade. Não há saída para o homem, pois o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, e isso porque Deus lhe o manifestou. O que de Deus se pode conhecer? O que nele se manifesta porque Deus lhe manifestou? Não estamos diante de alguém que não existe, ou que é invencionice dos homens. Não foi Deus quem foi criado à imagem e semelhança dos homens, mas foi o homem que foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Deus existe. O fato de Deus existir é que me faz perguntar o que é a verdade. Pois jamais perguntaria isso se Deus não existisse nem fosse a verdade. Como sei que Deus é a verdade? E o que isso importa? Você já reparou que ninguém, por exemplo, discute a ideia de uma abóbora falante? Por quê? Simples, a abóbora falante não existe, mas Deus existe. Deus é a verdade. As suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, seu eterno poder e sua divindade, poder e divindade. Nós estamos vivendo tempos de trevas, onde Deus nos parece oculto e, na verdade, por causa do pecado, não desejamos vê-lo perto, pois nós mesmos não aprovamos nosso próprio modo de proceder. Somos tão sem vergonhas e malignos que fazemos as coisas às ocultas. Mas as ocultas de quem? Por que fazemos coisas às ocultas? De quem estamos nos escondendo? Por que nos escondemos? Você pode falar o que quiser, mas eu sei de quem estamos nos escondendo. Aliás, tentando se esconder. De Deus. Assim, de fato, somos inexcusáveis sempre. Não tem desculpas. Não somos inocentezinhos. Antes, malignosinhos. Dessa forma, eu creio piamente na depravação total. O pecado, ao entrar no homem, o tornou sem livre-arbítrio, pois agora ele é escravo do pecado. O homem somente sabe pecar. Ele se escondeu ao pecar no jardim do Éden, e continuará a se esconder. Além disso, para cobrir a nossa vergonha, fazemos roupas que não servem
que não podem nos cobrir. Por isso que Deus teve de matar um cordeirinho para prover ao homem roupas para se cobrirem. É tipológico. O cordeirinho representa o Filho de Deus, o cordeiro que tira o pecado do homem. Não adianta cobrir nossas vergonhas com roupas improvisadas. Somente Deus, nesse caso, pode nos ajudar. O pecado tornou o homem cego, surdo, tornou o homem maligno, já não discerne as coisas e anda se escondendo de tudo e de todos. Extraímos dos versos 21 a 23 de Romanos 1 duas atitudes principais e 4 que são decorrentes, que os homens, tendo conhecimento de Deus, tomaram por causa do engano do pecado. Em primeiro lugar, não o glorificaram como Deus. Em segundo lugar, não lhe deram graças. Se desvaneceram em seus discursos, o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, sendo as referências Romanos 11:36, 1 Coríntios 10:31, Salmos 73, 24 a 26, João 17, 22 a 24. A primeira atitude de que fala o Catecismo Maior, de que o homem deve tomar, é de glorificar a Deus, e a segunda é gozá-lo para sempre. Comparativamente, a primeira atitude que os homens tomam é a de não glorificarem a Deus. E a segunda, não lhe darem graças. Quando não o glorificamos, nem lhe damos graças, a consequência é que nossos discursos se desvanecem. Isso é, nossa atividade mental e produtiva é desvanecente, sem graça, não produtiva. O discurso pode ser uma atividade intelectual tremendamente elaborada com o fim de comunicar ideias, pensamentos e imaginações visando comunicação em um relacionamento. Se torna, pela ausência da glorificação de Deus, esse relacionamento truncado, se torna sem sabor. Nossos corações insensatos, por lhe faltar o senso, se obscurecem. Envolvidos em trevas, falamos e raciocinamos de forma ilógica e também confusa. Ao invés de nos tornarmos sábios, tornamo-nos loucos. E o resultado é uma mente reprovada que vai buscar um substituto para a glória de Deus incorruptível. Criamos então os nossos deuses. Divinizamos alguns homens e algumas mulheres, indo ainda no absurdo de o fazermos com aves, quadrúpedes e répteis. A palavra de Deus adverte, dizendo que se tornem semelhantes a eles os que o adoram. Salmo 115, 8 diz assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Nossa natureza é mesma a de adoração. Pode reparar. Ao rejeitarmos, glorificarmos a Deus, que é o nosso objetivo principal e primordial da vida, acabamos adorando homens, quadrúpedes e répteis. Você não tem saída. Ou você adora a Deus legitimamente, ou você arranja um substituto para isso. A nossa natureza é de adoração. Podemos tirar outra conclusão, além de que todos os homens têm conhecimento de Deus. Nós afirmamos que todos os homens têm conhecimento de Deus, inclusive os que se dizem que não creem em Deus. Então nós temos uma outra afirmação. Todos os homens são adoradores. Essa é a segunda afirmação. O ateu, o religioso, o crente, o satanista, o agnóstico, o cético, todos são adoradores de algo para substituir a Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. Ele criou, o Criador conhece a nossa natureza. Ele não é carente da nossa adoração, como nós vemos na mitologia grega e outras mitologias.
Deus não tem carência, ele é completo em si mesmo. Então o homem foi feito para adorar a Deus, e porque não o glorificam, nem o gozam, nem se alegram nele, acabam glorificando outra coisa, inclusive a sua própria insanidade. Nesse trecho de Romanos, dos versos 18 a 32, eu consigo visualizar 3 afirmativas que o Espírito Santo, por meio das mãos de Paulo, procura nos mostrar e nos alertar. A informação tem tanto o efeito de nos revelar o coração dos incrédulos e rebeldes, como também o nosso próprio coração quando estamos entregues às mesmas coisas. Todos os homens têm conhecimento de Deus. Todos os homens têm conhecimento da justiça de Deus. Todos os homens são adoradores de algo ou de alguma coisa. Vamos repetir? Essa é uma verdade, que todos os homens têm conhecimento de Deus. Mesmo que não diz que não conhece. Todos os homens têm conhecimento da justiça de Deus, porque conhecendo a Deus, sabe que ele é justo e vai praticar justiça. E todos os homens são adoradores de algo ou de alguma coisa. Como o homem tem conhecimento de Deus, de sua justiça, e como ele é adorador, ao rejeitar o conhecimento de Deus, ao ignorar a sua justiça e, consequentemente, não lhe prestar adoração, ele também será rejeitado, ignorado, desprezado e entregue por Deus, sabe para quem? A si mesmo. Terrível coisa é cair nas mãos malignas de nós mesmos. Verso 24 e 25 de Romanos. Ação do homem que desagradou a Deus. Terem mudado a verdade de Deus em mentira. Terem honrado mais a criatura do que o Criador. Reação de Deus em resposta. Para desonrarem os seus corpos entre si, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundície. Versos 26 e 27. Ação do homem que desagradou a Deus. As mulheres mudaram o uso natural no contrário de natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Reação de Deus em resposta? Deus os entregou às paixões infames. Verso 28, ação do homem que desagradou a Deus. Isso em Romanos, capítulo 1. Não se importaram de ter conhecimento de Deus. Ou melhor, traduzindo, os homens rejeitaram o conhecimento de Deus. Reação de Deus em resposta? Deus os entregou para fazerem coisas que não convêm. A palavra de Deus fala, concluindo a lógica da argumentação, que tais homens estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 3. Apesar de conhecerem a justiça de Deus, de que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Se didaticamente juntarmos essas ações que desagradam a Deus, encontraremos: primeiro, a mudança da verdade de Deus em mentira. Segundo, a glorificação e a honra mais da criatura do que do Criador. Terceiro, mulheres mudando o uso natural no contrário à natureza. Quarto, homens se inflamando em sua sensualidade uns para com os outros. E quinto, as pessoas não se importando de terem conhecimento de Deus. Ou melhor, traduzindo, os homens rejeitando o conhecimento de Deus. Juntando também as reações divinas, encontraremos que Deus, o qual controla tudo e todas as coisas, lança tais pessoas, em primeiro lugar, as concupiscências de seus corações e a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si. Em segundo, os entrega às paixões infames. Em terceiro, os entrega para fazerem coisas que não convêm. Aprenda, pois, com Romanos, Levítico 26, as bênçãos e maldições,
a identificar a rejeição do conhecimento de Deus e a lidar com ela. Sabe como? Rejeitando a rejeição do conhecimento de Deus. Isso é, não brinque com Deus. Se você sente se inclinando para as concupiscências, para as paixões infames e para fazer coisas que não convêm, é porque você está caindo na consequência da rejeição do conhecimento de Deus. Isso pode ser desastroso para a sua vida. Se você está sendo atraído pela aparência do mal, isso significa que você está rejeitando o conhecimento de Deus. Aprendendo isso, que você sabe que você está sendo atraído pelo mal e você está rejeitando, recua e rejeita a rejeição do conhecimento de Deus, para que você tenha prosperidade. Todos os que se entregam ao pecado, todos os que se entregam ao afastamento de Deus, todos os que se entregam à rejeição do conhecimento de Deus, só tem um destino: arrependimento depois. Ele vai olhar para trás e: o que eu fiz com a minha família? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a vida de fulano? É isso que vai acontecer. Você vai se arrepender, porque só em Deus há vida, e vida com abundância, a saúde, a paz. A saída é a rejeição da rejeição. Mas como? Vai ficar com a próxima oportunidade quando Deus o permitir. Daqui uns tempinhos a gente está chegando em Romanos. Nós estamos em Levítico 26, amanhã faremos o 27, entraremos em Números, e daqui a alguns dias estaremos chegando em Romanos. O profeta Daniel 9:24, lendo Jeremias e Levítico e outros livros sagrados do cânon bíblico, entendeu que deveria multiplicar 7 por 70 para obter o número de anos do cativeiro, que seria a consequência máxima da desobediência e rejeição do povo às leis de Deus. Meus queridos, não podemos brincar com as coisas de Deus. Falamos muito aqui das maldições e das suas consequências terríveis, por conta da rejeição daquele que tanto está falando nesse livro, que deveria se chamar, esse livro, que nós estamos aqui, Levítico, esse livro deveria se chamar, não Levítico, mas esse livro deveria se chamar Falou o Senhor a Moisés dizendo. E a sua pergunta? O que falou o Senhor a Moisés? Ok? No entanto, tem as bênçãos que igualmente, nós vimos aí as maldições, e também tem as bênçãos que igualmente são muitas para os obedientes, que não rejeitam o que fala e mantêm a sua fé e esperança nas suas promessas, que são muitas e variadas, as promessas divinas. Deus tem prometido grandes coisas para nós, para os que permanecerem fiéis, o qual Ele sustentará sendo fiel. Queridos, terminamos o capítulo 26, estaremos aqui novamente amanhã com o capítulo 27. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos vídeos, nos acompanhe, mande suas críticas, comentários. Vamos fazer tudo para a glória de Deus e vamos nos alegrar nele. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 27, onde veremos os votos feitos a Deus e encerraremos a quarta parte de Levítico, a prática da santidade, e todo o livro de Levítico. Faremos uma breve síntese conclusiva do estudo de Levítico. Então, até amanhã. Entre em nossa loja virtual semeadores.com.br, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br. Maranata, assim nós falamos todo dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, queridos.